Dr. Everton Aguiar, Procurador-Geral de Justiça de Rondônia, é uma honra para mim e tenho certeza para os meus telespectadores recebê-lo aqui. A honra é toda nossa. Bom dia a você, Sérgio, bom dia a todos os telespectadores, bom dia Rondônia. Prazer é nosso, a honra para o Ministério Público rondoniense estar nesse momento em um programa que há 15 anos está no ar. Isso não ocorre por acaso. Não. Para que se mantenha um programa como o seu há 15 anos no ar, é porque é um programa que tem uma penetração, uma credibilidade extraordinária. Então receba do Ministério Público nossos cumprimentos por tanto tempo de bom trabalho prestado à população através da imprensa. Doutor Everton, o senhor é rondonense da Gema, o senhor é da terra, o senhor conhece as pessoas, conhece quem é daqui, quem chegou aqui. Qual é o seu sentimento como ser humano, como pessoa, quando o senhor vê tanta gente envolvida em corrupção? É um sentimento de angústia, de tristeza, por hora de desolação. Mas, ao mesmo tempo, aquele sentimento de que há de se cumprir o dever, que há de ser feito. Lamentavelmente, nós estamos experimentando um número crescente das ações das organizações de Estado combatendo a corrupção. Não se pode dizer necessariamente que a corrupção tenha crescido. O que se pode dizer é que, com a capilaridade da informação, com o trabalho extraordinário que a mídia faz, com a capacidade que os órgãos de fiscalização, ministérios públicos, estadual, federal, polícia civil, governo federal, tem buscado se aparelhar, tem buscado se aperfeiçoar, houve um maior combate à corrupção. Havendo um maior combate à corrupção e a imprensa fazendo esse extraordinário trabalho de difundir isso, faz com que dê a impressão equivocada que mais corrupção está tendo. Na verdade, o que nós estamos tendo é um maior combate à corrupção. É um mal que já se alastra há muitos anos no nosso país. Doutor Everton, no popular, a gente falando a linguagem do povão, a gente vê que essas investigações, essas operações, é cada enxadada uma minhoca. Ou seja, nesse país, o número de casos de autoridades, muitas delas eleitas pelo povo, que é uma sacanagem com a população, envolvidas em falcatruas, em malfeitos, em desvio de dinheiro público. O Ministério Público considera que isso é uma doença nacional ou que não, ela é uma doença localizada e que pode ser curada com a força da lei? Não, é nacional. É nacional. Olha só, deixa eu lhe falar. A organização dos parlamentares para o combate à corrupção, a Organização Mundial, aponta que no Brasil se desvia 100 bilhões de reais por ano com a corrupção. Isso equivale a 2,3% do PIB brasileiro. Então, 2,3% do PIB brasileiro é desviado para satisfazer a ganância de malfeitores do recurso público. Agora, isso está no Brasil desde muito tempo. Desde muito tempo. Se for fazer uma análise desde o Brasil, do Brasil colônia, do Brasil império e já chegado na República, nós vamos encontrar inúmeros episódios que demonstram a prática da corrupção. Inclusive a nossa colonização, como ocorreu a nossa colonização. Quando Portugal, e se me permite uma rápida digressão, claro. quando Portugal queria colonizar o Brasil o mais rápido possível a todo custo, foram criadas à época cerca de 200 leis do degredo. E qualquer criminoso, por menor que fosse a infração, que cometesse um daqueles crimes previstos na lei do degredo, era enviado para o Brasil. Então foi exatamente assim que começou a nossa colonização. É bem verdade que há historiadores que não concordam com isso. Dizem que, na verdade, os que vieram para cá, os degradados, nada tinham a ver de desvirtuamento moral, e sim religioso, que seriam ciganos, hereges, vadios e bruxas. Veja a nossa triste sina. É verdade. Nós temos que decidir se fomos colonizados por malfeitores, criminosos de todas as espécies, ou por hereges, ciganos, bruxas e vadios. O fato é que a população brasileira, ela se desenvolveu convivendo com este câncer da corrupção. Esse câncer que está tendo metástase constantemente. E é importante um fortalecimento das instituições para o combate a essa corrupção. Isso é de vital importância. Há um outro ponto
que também não pode deixar de ser considerado. A questão da consciência popular. Com esses desmandos que nós vamos vendo, nós sentimos que a sociedade começa a relativizar determinados princípios éticos e princípios morais, fazendo com que a corrupção moral se instale. E a corrupção moral, ela é mais degradante, mais perniciosa do que a corrupção financeira, porque é a corrupção moral que dá origem à corrupção financeira. É verdade. É verdade? Se torna uma doença social. Exatamente. Não é o político que se transforma em desonesto. É o desonesto que se transforma em político. Agora, essa transformação, essa alquimia, dá-se de que forma? Pela aprovação popular, pelo voto. É o povo que faz com que o desonesto vire político. É verdade. Então, isso precisa ser enfrentado, nós precisamos enfrentar essa deformação da consciência social no tocante aos princípios dogmáticos da moral, da ética, para que nós possamos fazer um combate efetivo à corrupção. Muito bem. O Dr. Everton lembrou um evento da história brasileira, eu queria acrescentar um outro. Quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, eles corrompiam os moradores do Rio de Janeiro, trocando casas onde eles queriam morar por títulos nobres, de nobreza. Exato. Então, duque, conde, essas coisas todas que existem até hoje, eles tomavam a casa em troca de títulos. Lamentavelmente está na nossa raiz. Doutor Everton, agora, especificamente em Rondônia, o senhor liderou o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Polícia Federal, enfim, as instituições sérias desse país, lideraram, comandaram, coordenaram e executaram várias operações. Nós nem vamos entrar em detalhes de cada uma especificamente, mas várias operações. O que representou isso para o Ministério Público? O que representou isso para Rondônia? Essas operações depuram ou pioram? Elas exemplificam a temor ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, para os ministérios públicos, tanto estadual como federal, como também para a Polícia Federal, essa operação é mais um passo, é mais um dos deveres cumpridos no combate à corrupção. É a nossa missão constitucional e nós vamos continuar enfrentando isso. Agora, o efeito prático desse tipo de operação. Esse tipo de operação, a cada uma que é deflagrada, ela neutraliza uma organização criminosa. Só que os corruptos, eles têm um processo de regeneração impressionante. Se regeneram e se anabolizam, crescem cada vez mais. E isso impõe dos órgãos de controle, de combate, uma maior efetividade para continuar combatendo. Por isso que eu insisto que nós só vamos conseguir controlar isso se nós mudarmos a consciência cultural do povo. Porque nós vamos continuar enfrentando a corrupção, vamos continuar fazendo operações, vamos continuar trabalhando junto. Está havendo uma integração muito grande das forças, MPs estaduais, federais, Polícia Federal, Polícia Civil, CGU, Tribunal de Contas, estão se unindo no combate à corrupção, mas a corrupção financeira. A corrupção moral que é a mais grave. Então, se nós não tivermos um investimento nisso, um investimento na educação, na mudança cultural do povo, nós vamos continuar sempre trabalhando, mas com aquela angústia de que, poxa, foi só mais uma gotinha. Foi só mais uma gotinha. Repito, são 100 bilhões de reais por ano que são desviados pela ganância de corruptos. Rondônia é um dos estados, embora esteja crescendo muito em várias áreas, na economia, no agronegócio, o nosso índice de crescimento é maior que a média nacional. Mas, em compensação, continuamos sendo um dos estados mais pobres do país. A região norte é, obviamente, composta por vários estados pobres. E essa dinheirama toda, porque às vezes, por exemplo, uma operação, vamos citar uma só, em que se investiga 57 milhões de reais desviados, sem citar especificamente, mas como teoria. 57 milhões de reais daria para melhorar a vida de tanta gente nesse estado. Como cidadão, quando o senhor descobre essas falcatruas, qual é o seu sentimento? Indignação. Como cidadão, como contribuinte, indignação. Quando você vê o povo passando as mazelas que passa, o povo sofrido, o povo espoliado, o povo excluído, esse povo que sofre pela carência do serviço público, e quando você vê que o dinheiro que era destinado a melhorar a vida desse povo, a diminuir o sofrimento desse povo, esse dinheiro é desviado.
em proveito de malfeitores gananciosos. Então isso nos dá como cidadão, isso nos dá uma angústia muito grande. Doutor Everton, para ser Procurador-Geral de Justiça, para viver nesse mundo que o senhor vive, o senhor tem que renunciar a muitas coisas. Exatamente. Como é que é a sua vida? Olha, a renúncia faz parte do cargo, está no preço. Em tudo na vida você tem que fazer 3 perguntas: o que você quer, quanto te custa e se está disposto a pagar. Quando você aceita um cargo como este, sabendo o que você quer fazer, vem também quanto isso vai lhe custar. E se você disser que está disposto a pagar, você está concordando com a renúncia de uma convivência normal na sociedade. Obrigatoriamente, você precisa ter uma reserva maior, por força das circunstâncias de todas as ordens, de todas as perspectivas. Então, isso faz com que você acabe, em determinados momentos, sentindo-se prisioneiro da sua própria ação. Eu e minha família. Mas faz parte, está no preço. Doutor Everton, o senhor coordena um dos grupos de combate ao crime organizado, ou grupo de combate ao crime organizado em nível nacional. Por que o senhor foi escolhido para essa função? O Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o GNCOC, é um grupo do CNPG. Existe o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, um colégio onde todos os procuradores gerais de justiça, eles atuam. Dentro desse colégio tem o Grupo Nacional. O Grupo Nacional, ele tem que função específica? Ele coordenar todos os GAECOS. Os GAECOS são os grupos estaduais de combate às organizações criminosas. Então nós coordenamos através das questões operacionais, das questões estruturais, da escola de formação de integrantes do GAECO, a política de atuação desses grupos estaduais de combate ao crime organizado nacionalmente. Nós temos a honra de, pela 3ª vez, estar à frente desse grupo. Nós já fomos reeleitos agora pela 3ª vez e estamos desenvolvendo um trabalho voltado para a estrutura dos grupos, para o aperfeiçoamento dos trabalhos operacionais, detidamente as operações, e fazendo um trabalho muito intenso na formação dos promotores que atuam nesses grupos pelo Brasil afora. Qual foi, assim, a operação que o senhor coordenou, que o senhor participou, que o senhor liderou, que mais lhe chamou a atenção, que mais lhe assustou em relação à corrupção? Já são várias, né? Existem vários trabalhos. No ano passado, ano de 2012, houve uma operação nacional. Nós coordenamos aqui de Rondônia uma operação que foi desencadeada no Brasil todo. Foram cerca de quase todos os estados brasileiros estavam nessa operação. E ali nós vimos uma soma assustadora de recursos públicos desviados de toda a ordem, desde prefeituras, câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, executivos. E isso, naquele momento, nos trouxe aquela sensação de falar: Deus do céu, onde nós estamos? Onde nós estamos e aonde nós vamos parar, se algo muito forte, se algo muito impactante, se algo muito decisivo não for feito. Você veja, não há uma semana que você assiste os noticiários que não há notícia de uma operação contra a corrupção. A Polícia Federal desencadeia a operação. Hoje está tendo uma operação no Mato Grosso, no INCA da Polícia Federal. A Polícia Federal, os GAECOS, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, toda semana tem. De tal forma que não se pode tentar escrever a história de uma operação, porque quando você concluir a história, ela já está no passado, dada a velocidade com que os escândalos envolvendo desmando com recurso público se apresentam. Bom, agora eu quero lhe botar numa saia justa, se o senhor me permitir. Pois não. A Polícia Federal, o GAECO, os órgãos de repressão, o Ministério Público, enfim, já desbarataram dezenas de quadrilhas, prenderam centenas de pessoas. Pouquíssimos estão atrás das grades. Isso não frustra um pouco? Frustra, mas nós vivemos em um país onde existem leis. O nosso regime democrático estabelece as leis que devem reger esse tipo de investigação. Hoje se pode falar que aquela máxima de ontem, que se falava que a cadeia no Brasil é só para os 3 P's, isso já não é mais verdade. Não é mais. Realmente não é. Nós já temos nas cadeias brasileiras
poderosos, ditos poderosos, aqueles que cometeram o crime da cifra dourada, o crime do colarinho branco, estão presos. Alguns já cumprindo penas, outros em prisão cautelares. Agora, as prisões cautelares, elas têm data para se exaurirem e só irão para a cadeia definitivamente depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. São essas as nossas leis. Nesse particular, Sérgio, se me permite, é importante fazer aqui um registro de defesa do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário. Ouve-se muito que o judiciário ele é lento, o judiciário tem uma certa leniência por parte dos acusados de corrupção, isso dá uma sensação de impunidade. O judiciário paga esta conta, mas ele não é o causador deste débito. A conta não é dele. Não é dele. Não é dele. O judiciário não faz leis. Não é o Poder Judiciário que elabora o Código de Processo Penal. É o Congresso Nacional. O que os juízes fazem quando eles estão dando a marcha natural para os processos é seguir exatamente o rito estabelecido na Lei Processual Penal. E não foi o judiciário quem fez essa Lei Processual Penal. Quem permite que hajam inúmeros recursos, recursos de toda a ordem, recursos até um tanto quanto protelatórios, procrastinatórios, é o Código de Processo Penal ou as leis processuais penais especiais. Não é o judiciário. Então fica na conta do judiciário a demora da efetivação da prestação jurisdicional. Mas, embora os juízes estejam assoberbados de trabalho, os tribunais, os desembargadores com muito trabalho, a celeridade não é a satisfatória, não em razão da deficiência do Poder Judiciário, e sim em razão dos instrumentos legais que eles devem se valer para fazer essa prestação jurisdicional. Sem dúvida. Isso é importante que fique registrado. Eu posso trazer um exemplo. O caso de um deputado rondoniense que está preso cumprindo pena em um dos nossos presídios. Uma vez condenado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, ele ajuizou um recurso especial ao STJ. Um recurso especial. Dentro desse recurso especial, foram tramitados 14 outros recursos, dentro de um só recurso. Daí o porquê tantos anos se passaram até que viesse a ordem para ele iniciar o cumprimento de sua pena. Agora, esses recursos todos que foram aportados do Superior Tribunal de Justiça, foi por vontade dos ministros? Não. A Lei Processual Penal que prevê. Então, é o nosso regime. O que nós precisamos é o aprimoramento disso. O aprimoramento desses instrumentos que a sociedade brasileira, através do Congresso Nacional, coloca à disposição dos operadores do direito para fazer a consecução da jurisdição. O doutor Eberton certamente não pode dizer, mas eu posso. Na hora de você votar, você vai votar na pessoa que vai fazer as leis para te proteger ou para te prejudicar. Você vai votar no cara que é sério, que é um país melhor, ou no cara que vai fazer leis para se autoproteger. Você vai fazer isso. Não vai ser o juiz, nem o promotor, nem o procurador, nem o apresentador de TV. Você, eleitor, é que vai decidir. Então, depois, não pode se arrepender. Doutor Everton, uma outra questão que é importante a gente trazer. Numa operação gigantesca, às vezes com dezenas de mandados, aqui em Rondônia tivemos uma recente com mais de 160 mandados, tem risco de ter injustiça? Tem. Isso faz parte da falibilidade humana. É possível ocorrer. Dentro do campo da probabilidade, um pouco menor. Mas a possibilidade ela é sempre presente. Nós temos muito cuidado, isso passa por um crivo muito rigoroso, passa por várias mãos. Quando a polícia faz o requerimento de algumas medidas, isso vai ao Ministério Público, o Ministério Público faz a análise daquilo, depois isso vai ao Judiciário, o Judiciário faz a sua análise para saber se defere ou não defere. Então passa por um crivo muito rigoroso, mas é possível, e está dentro da falibilidade humana. Nos esforçamos, trabalhamos para que isso ocorra em um menor número possível, mas lamentavelmente isso pode acontecer. E pode mesmo, mas por que eu perguntei isso? Até com um pouco de ironia, porque quando acontece uma operação dessa, todos os indiciados se dizem injustiçados. É natural. Então é bom que a gente tenha esse equilíbrio para saber, olha, pode acontecer alguma injustiça, mas não nesse nível que se ouve e se vê. Quando se mobiliza uma instituição como o Ministério Público Federal, uma instituição como o Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, judiciários,
Controladoria Geral da União e outros órgãos todos, e se envolve mais de 300 policiais numa ação, ora, claro que pode haver eventualmente alguma injustiça, mas olha, a essência, o âmago, o centro, não, aí não. Aí só se a gente acreditar em Papai Noel de verdade. A gente acredita emocionalmente, mas não de verdade. Doutor Everton, sim, pois não. O nosso sistema processual da amplitude da defesa permite que o acusado minta. Ele pode mentir. Ele não é obrigado a falar a verdade. O acusado, não a testemunha. Entendi. Então é natural que todos se declarem inocentes na busca de conseguir uma absolvição por insuficiência de prova. Isso é natural, isso faz parte do nosso sistema. A pessoa pode mentir e a lei permite que ele minta sob o manto do estado de ampla defesa. Então, é natural que isso ocorra. Nós estamos vivendo, doutor Everton, tempos de muita violência. O Brasil jamais viveu nessa época, numa estrutura tal em que todos nós estamos inseguros. Mesmo num país em que até esta quinta-feira foram arrecadados 1.528 bilhões de reais, até quinta-feira passada. Hoje nós estamos no sábado, então já é bem maior esse valor. Então nós todos estamos jogados à violência. O senhor acha que o crime organizado está interligado para criar toda essa estrutura ou são coisas estanques? Olha, o crime organizado, ele é bem mais organizado que o Estado. Não tenha dúvida disso. A movimentação do crime organizado faz com que o Estado entre em estado de alerta para fazer esse enfrentamento. Eles conseguem hoje coordenar várias operações criminosas em vários locais ao mesmo tempo. Então, essa sensação de segurança é fomentada por isso. É fomentada para que faça com que a sociedade ela olhe para o crime organizado, reconheça a sua existência e tema o crime organizado. Quando, na verdade, o que tem que ser temido é a força do Estado. Então, isso é plenamente possível e, lamentavelmente, o Estado brasileiro vem fazendo com que essa insegurança do povo brasileiro seja cada vez maior. Doutor Everton, o Ministério Público, a Polícia Federal, a mídia, são poucas portas que sobraram ao cidadão. Poucas portas. Porque, no geral, ele está atirado às traças. E digo isso com toda a tristeza que vocês possam imaginar. Especificamente sobre o Ministério Público, ele vai suportar toda essa carga? Olha, o Ministério Público, a Polícia Federal, eu gostaria também de incluir nesse rol as demais instituições policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Nós temos em Rondônia uma das melhores polícias do Brasil no tocante à corrupção. A nossa polícia não é corrupta. Dentro tem alguns casos específicos, mas não se pode dizer que as nossas corporações policiais, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, não sejam instituições muito sérias. Mas é bem verdade, Sérgio, que a demanda é muito grande. A demanda é muito grande e nós temos que buscar força, temos que buscar musculatura para fazer esse enfrentamento, sob pena de sucumbirmos, não tem dúvida. Doutor Everton, é o seguinte, eu sempre digo aqui que o grande inimigo e o único inimigo que nós temos é o relógio. Eu gostaria de ficar horas com o senhor aqui, mas eu quero aproveitar, antes de encerrar, lhe agradecer muito sua presença e lhe dar 30 segundos para o senhor deixar uma mensagem de otimismo, pelo menos, para o nosso povo. Porque as pessoas estão tão pessimistas, tão tristes com tudo que está acontecendo, que talvez a gente encontre uma luz para dizer, olha, ainda tem saída. Poxa vida, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, é excepcional estar com você, estar aqui na emissora falando para o povo rondoniense e falar ao nosso povo que acredite que é possível mudar. Estamos passando por um processo de mudança. Vivemos uma democracia muito juvenil. A democracia norte-americana tem mais de 200 anos. Nossa democracia começou em 88. Então nós estamos passando por um processo de depuração, de aprimoramento social. Para que esse processo possa chegar a bom termo, é necessário que a sociedade, o povo como um todo, aumente o seu grau de censura contra os malfeitos com o recurso público. E todos nós, brasileiros, todos nós rondonienses, podemos colaborar com isso, fazendo com que haja essa mudança na concepção social do que é moral, do que é ético e do que é decente, do que é honesto. Muito obrigado, doutor Everton. O prazer foi todo